Oi, pessoal. Esse é o primeiro exemplo, né? Sobre a fórmula mínima. Então, vamos ver como é que faz ele? Então, sabendo-se que a fórmula centesimal da glicose é C, 40%, H, hidrogênio, né? 6,67%, oxigênio, 53,33%. Qual é a sua fórmula mínima? Então, a partir da fórmula centesimal, que é a mesma coisa que percentual, a gente vai encontrar a fórmula mínima. De que maneira? O que eu faço primeiro, né? Eu estou dando dois exemplos. Um que vai usar uma tabela. É ruim de construir, mas no primeiro momento, para vocês pegar a prática, seria interessante, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai usar uma tabela. Vai construir uma tabela, vai montar essa tabela. O que a gente precisa primeiro? Primeiro é os dados, né? Eu tenho o que aqui? O meu carbono, ele é 40%, certo? E o meu hidrogênio, 6,67%, correto? E o oxigênio é 53,33%. Mas e agora? O que eu faço, né? Isso aqui é a minha proporção em massa, né? A minha massa naquela substância ali, naquela molécula, eu vou ter essa porcentagem. Agora, eu tenho que fazer a divisão das porcentagens pelas respectivas massas atômicas. Qual é a massa atômica do carbono? Eu tenho que dividir as porcentagens, dividir pela massa atômica. Qual é a massa atômica do carbono? A massa atômica do meu carbono é 12, né? É só olhar na tabela periódica. Agora, do hidrogênio, divido a porcentagem dele pela sua massa atômica. Quanto é que dá a massa? A massa atômica dele é 1, né? Agora, o oxigênio. Eu divido a porcentagem dele pela massa. Massa do oxigênio é quanto? 16. Então, agora vamos fazer essa divisão. 40 dividido por 12, eu tenho 33,3. 6,67 dividido por 1, eu vou continuar com o mesmo 6,67. E 53,33 dividido por 16, eu também vou encontrar 3,33. Agora, essa é a nossa proporção em mols de átomo naquela substância. Então, agora a gente vai fazer o seguinte passo. A gente vai encontrar o menor valor. Qual é o menor valor? É 33,3%. E a gente vai colocá-lo como denominador da minha nova divisão. Então, eu vou dividir todos por 3,33. Mas quem que eu vou dividir por 3,33? Os resultados que eu encontrei da minha porcentagem dividido pela massa atômica. Então, esse, eu vou dividir por... Qual é o meu valor aqui? Aqui eu vou ter 1, que é a mesma coisa. Eu vou dividir esse valor que eu encontrei. Esse vai ser o meu numerador. Qual é o valor?
Se a gente dividir, vai dar 2. E aqui a mesma coisa. 3,33. Qual é o valor que eu vou encontrar? 1. Essas aqui são a proporção inteira em mols de elementos presentes. Então, é a proporção que eu achei. Então, o que eu achei aqui? Eu achei... Ó, o C, que eu encontrei aqui, 1. O H, ele tem 2. E o oxigênio tem 1. Mas eu preciso colocar 1? Não, eu não preciso colocar 1 quando eu escrevo a fórmula, né? Basta eu colocar assim, ó. Então, essa aqui é a minha fórmula mínima, certo? Opa, coloquei 1, mas não precisa colocar 1. Essa aqui é a minha fórmula mínima, certo?